O sol de janeiro de 1926 castigava o calçadão da Praça 15, no Rio de Janeiro, então capital da República. Entre o vai e vem de políticos e funcionários do governo, um menino negro de apenas 12 anos, chamado Valdemiro de Azevedo, buscava seu sustento como engraxate de rua. Após terminar o serviço em um cliente, o homem simplesmente se levantou e foi embora, se recusando a pagar os poucos centavos pelo trabalho do garoto. Tomado por uma indignação infantil, porém legítima, Valdemiro reagiu. Jogou tinta na roupa do homem. O que parecia uma discussão de rua escalou rapidamente quando a polícia foi acionada. Valdemiro não foi levado para casa, nem para um abrigo. Ele foi jogado na cadeia da Polícia Central, em uma cela com mais 20 criminosos adultos. Ali, o menino permaneceria por 40 dias, sem acusação formal, sem advogado e sem a proteção de ninguém. O que se seguiu dentro daquela cela foi um pesadelo de violência física e sexual que mudou sua vida para sempre. O caso deste menino foi o estopim que forçou o Brasil a criar suas primeiras leis de proteção ao menor. Hoje, o Brasil vive um dos debates mais acalorados de sua história recente, o limite da maioridade penal. De um lado, o clamor pela justiça diante de crimes bárbaros, cometidos por jovens que, protegidos pela lei, parecem imunes a penas rigorosas. De outro, o argumento de que a redução da maioridade penal não resolve a raiz da violência e fere direitos fundamentais. Mas para entender por que essa barreira dos 18 anos foi erguida, precisamos voltar um século no tempo para um período em que essa proteção simplesmente não existia. Entenda agora, neste vídeo da Brasil Paralelo, como surgiu a maioridade penal no Brasil. Para compreender o caso Valdemiro, é preciso primeiro entender um conceito central do direito, a imputabilidade. A palavra, de origem latina, refere-se à capacidade de colocar a responsabilidade de um ato sobre alguém. No ordenamento jurídico, ser imputável significa que a pessoa possui a maturidade ou a saúde mental necessária para entender o caráter ilícito de sua conduta e agir conforme esse entendimento. Em 1926, regia no Brasil o Código Penal de 1890. Naquela época, a responsabilidade penal começava muito cedo, a partir dos 9 anos de idade. Ou seja, crianças entre 9 e 14 anos poderiam ser condenadas se o juiz entendesse que elas agiram com discernimento. Se o discernimento fosse comprovado, a criança era tratada pelo rigor da lei comum. Valdemiro, aos 12 anos, foi julgado e sentenciado como adulto. Atualmente, o Brasil adota outro entendimento jurídico, a inimputabilidade absoluta para menores de 18 anos. Isso significa que, independentemente da gravidade do ato, a lei presume que o jovem não possui plena capacidade cognitiva para ser criminalizado. Segundo o ordenamento atual, crianças e adolescentes não cometem crimes, mas sim atos infracionais. Essa distinção técnica é o que separa o Código Penal do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Enquanto o adulto sofre uma pena, o adolescente é submetido a medidas socioeducativas. A mais grave delas é a internação, que pode durar no máximo 3 anos. Durante esse período, o jovem é recolhido em instituições próprias, separadas de adultos, onde a escolarização e a profissionalização são obrigatórias. O histórico dessas infrações não consta em registros de antecedentes criminais após a maioridade. Na prática, isso significa que, ao atingir os 18 anos, o jovem que cometeu um ato infracional tem legalmente uma ficha limpa para a sociedade. Mas em 1926, nada disso existia. Valdemiro era, para todos os efeitos, um detento comum. Após passar 40 dias no cárcere, Valdemiro de Azevedo foi abandonado em uma calçada à sua própria sorte. Foi um guarda municipal quem o encaminhou à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O diagnóstico médico foi o estopim para uma crise política. O menino apresentava lesões graves, decorrentes de abusos sistemáticos sofridos dentro da cela estatal. Os médicos levaram um relato ao jornal O Globo. O caso ganhou repercussão em toda a sociedade.
Até o presidente da época, Washington Luiz, precisou intervir. Embora habituados às desigualdades sociais, os cariocas reagiram com choque à imagem do menino de 12 anos abandonado pelo Estado. Mas por que esse caso especificamente gerou tanta repercussão? Historicamente, o Brasil passava por um momento de pressão internacional. A Liga das Nações, em 1924, havia adotado a Declaração dos Direitos da Criança. O caso Valdemiro provou que o Brasil estava operando em um padrão que chocava os ideais de modernidade da época. Uma comissão de inquérito foi instaurada e o presidente se viu obrigado a acelerar uma reforma legislativa que já tramitava lentamente nos bastidores. O resgate da história é o compromisso da Brasil Paralelo com você. Investigamos as raízes das leis e das instituições brasileiras para que você possa entender o presente com clareza. Aproveite a Semana do Consumidor. Garanta agora até 55% de desconto e tenha acesso imediato a todo o catálogo da Brasil Paralelo e a nossa nova produção, Impunidade: As consequências da lei da maioridade penal no Brasil. Clique no link da descrição ou acesse pelo QR Code na tela. A resposta direta ao caso Valdemiro veio no dia 12 de outubro de 1927, com a sanção do Código de Menores, o primeiro da América Latina. O texto foi elaborado pelo magistrado José Cândido de Albuquerque Melo Matos, que se tornou o primeiro juiz de menores no Brasil. O Código Melo Matos, como ficou conhecido, introduziu mudanças profundas. A fixação da maioridade penal. Estabeleceu-se o marco de 18 anos para a responsabilidade penal completa. A criação de reformatórios. Determinou que menores infratores deveriam ser enviados para escolas de reforma ou escolas de preservação, nunca para prisões comuns. E a proteção contra castigos. O texto buscava reprimir castigos físicos definidos como exagerados e regulava o trabalho infantil. O Código também popularizou o termo menor. Naquela época, esse era o termo oficial para separar quem tinha menos de 18 anos dos adultos. Posteriormente, o termo seria substituído por criança e adolescente na Lei de 1990. Com isso, o Código Melo Matos estabeleceu uma barreira rígida, que não existia antes. Se, por um lado, essa mudança servia para proteger crianças que eram jogadas em celas imundas por pequenos incidentes, como aconteceu com Valdemiro, por outro, ela abriu um precedente complexo. A partir dali, o que definia o destino de um indivíduo era apenas a sua data de nascimento, e não a gravidade do seu ato. Na prática, o Estado decidiu que a idade passaria a valer mais do que o crime cometido. Essa escolha criou um dilema que o Brasil enfrenta até hoje. Casos de violência extrema, que por serem praticados por quem ainda não completou 18 anos, não recebem as penas do Código Penal e são vistos apenas como menores infratores, alimentando um debate interminável sobre a impunidade e justiça. O sistema de 1927 atravessou décadas, mas o Brasil precisava se adaptar aos novos padrões internacionais, o que levou à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Se o Código Melo Matos foi uma reação ao caso Valdemiro, o ECA foi uma tentativa de organizar de forma definitiva como o Estado deveria lidar com quem ainda não atingiu a maioridade. Elaborado durante o governo de Fernando Collor, o Estatuto buscava alinhar o Brasil à Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança da ONU. Hoje, quase todos os países do mundo seguem critérios semelhantes. Uma idade inicial para a responsabilidade legal, que varia geralmente entre 10 e 14 anos, e uma idade para a responsabilidade penal completa, entre 16 e 18 anos. Os Estados Unidos são a única grande exceção que não ratificou plenamente a Convenção da ONU, mantendo sistemas onde menores podem, em certos casos, ser julgados como adultos. Atualmente, o Brasil segue a regra de que adolescentes entre 12 e 18 anos não podem cometer crimes, mas atos infracionais. Em vez de penas, eles recebem, no máximo, medidas socioeducativas. A mais dura delas é a internação, que não pode passar de 3 anos, independentemente se o ato foi um pequeno furto ou um crime contra a vida. Além disso, a lei garante que a identidade do jovem seja preservada e que sua ficha fique limpa para a sociedade assim que ele completar 18 anos. O argumento técnico é que o jovem está em formação
e o Estado deve focar em sua recuperação. No entanto, na prática, essa separação rígida entre a idade e a gravidade do ato gera um impasse social profundo. Muitos questionam se um sistema que limita a punição a apenas 3 anos é capaz de oferecer justiça às vítimas ou se acaba servindo de incentivo para que o crime organizado utilize esses jovens como uma mão de obra segura, uma vez que eles não podem ser presos. O que começou como uma proteção necessária para evitar que crianças fossem torturadas em celas de adultos, tornou-se, para muitos, um símbolo de uma justiça que olha para a certidão de nascimento antes de olhar para a gravidade da violência praticada. E para dar luz a esse tema com a seriedade que o assunto exige, nós produzimos o nosso mais novo documentário. Impunidade. A nova produção original da Brasil Paralelo que revela e explica as consequências da maioridade penal no Brasil. Aproveite a oferta da Semana do Consumidor e assine a Brasil Paralelo agora, com até 55% de desconto. Toque no link deste vídeo e libere seu acesso. Nós contamos com você.